Eu vi um vídeo que era um floco de neve gigante se mexendo, parecia que ele vinha soltando uma fumacinha, já me mostrou hoje, tá ligado? Que eu fiquei, que negócio estranho, né? Então, e essa e outras coisas vieram a público recentemente, né? Agora que entendi que você falou o que é o floco de neve, eu me liguei. Isso, é um floquinho de neve. É. Eu não sei que. Só que ele tava black, né? Isso, Acho que eu falei, que floco de neve é esse? Esse floquinho de neve. Entendi. Um flocaço de neve. Parece, Um flocaço gigantesco, né? Aquele cristalzinho, né? Parece um pouco, né? O cristalzinho. Pelo menos os caras não estão dizendo que sabe o que é. Eles estão dizendo, inclusive, que nem sabe o que é, não é? Uhum. Saber eles sabem, mas estão de palhaçada com a gente, né? Mas por que Na que minha eles... opinião, sei que o então, acha. Porque assim, eles estão liberando alguma coisa que tem uma forma parecida com o que já foi relatado. Não, isso daqui é um lá, já ouvi isso aqui, já vi isso aqui várias vezes antes. Ou alguma novidade, tem alguma coisa interessante. Por que eles estão soltando isso nesse momento? Tem algum ganho político? Não, o que está acontecendo? Isso aí começou em 2017, lá no governo Obama, final do governo Obama ainda, quando o New York Times soltou uma matéria chamada Black Money and Glowing Auras, dinheiro negro e auras brilhantes, onde eles revelaram que tinham 22 milhões de dólares que tinha sido colocado num órgão do governo, na época chamava AGIP, ou ALSOP, tinham 2 nomes, e eles falaram, estão pesquisando. E foi um choque porque desde a década de 60, Livro Azul, vários outros projetos, eles falavam que nunca interessaram pesquisar isso, não valia a pena, gasto de dinheiro, e por trás dos panos eles pesquisando. Então sai no New York Times. E ligado naquela época, o New York Times muito ligado ao Partido Democrata, a Obama naquela época. E aí o Obama na época não se pronunciou. Muita gente vários cientistas começaram, Harvard, começaram a interessar em criar projetos por conta dessa matéria do New York Times. E aí começou a evoluir. O que aconteceu a partir daí? Entrou o Trump em 2018, né? E os deputados de ambos os partidos ficaram revoltados porque eles não sabiam que esses milhões de dólares estavam sendo colocados nesse programa. Ele falava, não, peraí, temos que... A gente tá aqui à toa, então? A gente que aprova, faz a legislação e tá aqui à toa? Então foram atrás, começaram a ficar bem raivosos com isso, começaram a perseguir para saber de onde é que estava vindo o dinheiro que a gente tinha aprovado, etc. Entendi. E aí começaram, desde então, a ir atrás de todas as agências da CIA, da FBI, da Força Aérea, pesquisar esse assunto. E começaram a criar leis. Então foram evoluindo. Em 2019, 20, 21, várias leis foram criadas para ir revelando informações. E aí, nesse meio tempo, um vídeo ou outro era revelado. Não igual a esses que passaram aqui, esse flocão de neve. Algo menos, assim, estonteante, assim, menos grave, assim. Como o quê? O que era menos grave? Pontinhos de luz, esferazinhas passando de longe, né? Aquilo que tinha pouco impacto, dava pra você... isso daqui é uma luzinha. Não era uma porra de um flocão de neve bem evidente que é um troço esquisito voando, né? Tá. E dessa assim, vez foi. E você era como se fosse assim, deputado, você tá me enchendo o saco aqui, eu vou te dar aqui uns videozinhos, eu vou revelar pra falar que eu tô trabalhando aqui e não tô acobertando o assunto. Só que os deputados são malandros, né? Tem muito tempo de política e foram indo atrás, até que conseguiram conhecer os denunciantes. Quem são os denunciantes? Os caras que tiveram contato com os programas de recuperação e engenharia reversa. O que é isso? Caiu uma nave, ou uma nave pousou, você recupera, ali dentro vai ter seres, e você começa a explorar tecnologicamente as naves e os seres, para descobrir o que é aquilo, né? E, claro, transformar em arma. Então, peraí. Parênteses aqui. Em que medida... vamos lá. Esses documentos provam, ou essas revelações que o tem soltado aí, indicam em alguma medida que isso aí de fato rola? Que existe alguém estudando alguma tecnologia esquisita? Então, os denunciantes já falaram os locais onde estão as naves, os seres, já falaram quem estudou. E agora os deputados estão fazendo o quê? O dever de casa de judicialmente indo atrás e obrigando, eles chamam de supina, né? Você obrigar o cara, forçar coercitivamente a revelar essas informações, porque se você pedir para a CIA, não vai sair nunca. Então eles estão supinando lá os caras que é basicamente... intimação, né? Supina é intimação, né? Então, deixa eu... Agora, Daniel, você é o seguinte, olha só. Beleza. Tu vai manjar por que... Pera aí. Por que esse movimento ele tem alguma implicação política, eu imagino. 100%. Né? Porque quem é que tá pondo pra frente? É a oposição?
Não, infelizmente, ou felizmente não, curiosamente, depois de me corrigir se eu estiver errado, Rony, me parece que é bipartidário. Os dois partidos estão patrocinando essa brincadeira aí. O Trump tá achando disso? Isso é um ponto, maior ponto positivo desse assunto, é que todo assunto tem divisão. Esse assunto, raro assunto que os caras, desde lá de 2017... Rolou um consenso, né? Em 2017 era Marco Rubio, que hoje é o braço direito do Trump, secretário de Estado, junto com a Kirsten Gillibrand, que é do Partido Democrata, poderosíssima, junto com o Chuck Schumer, que é o mais velho senador antigão de todos que tá no Congresso hoje e é democrata. Então, assim, isso é um ponto positivo que os partidos vieram juntos. Interessante. Mas tem uma questão política, não no sentido política partidária, no sentido de jogos de poder. Tá. Acima dos partidos. Existe. Tá. Vamos lá. Qual que é a posição do Rubio e do Trump nessa matéria? Ambos querem que isso seja revelado. O Marco Rubio já tinha participado de um documentário, né, antes dele virar secretário de Estado, falando positivamente. O Marco Rubio era do Comitê de Inteligência do Senado, né? O Comitê de Inteligência do Senado é um comitê que tem informações privilegiadíssimas, que é como se fosse assim o maior acesso que o sistema público tem de projetos secretos, né? Que eles chamam de Special Access Programs, né? SAP. Então esses projetos assim, eles são completamente secretos, muitas vezes passa por fora da presidência, do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, e a galera tá descobrindo que aí tem uma coisa interessante, né? Porque muitos militares e civis que participavam desses projetos, que assinaram termo de sigilo e tal, dizendo que se ele revelasse ele ia ser preso, eles agora estão descobrindo que, como o projeto é secreto, e se é secreto é ilegal, ele não pode ser preso por um negócio que não existia, entendeu? Então aí eles estão criando toda uma legislação, já até o Stephen Greer e outros ufólogos lá estão escrevendo para o Trump, já pronta ali medidas provisórias ou ordens executivas, para que ele possa autorizar esses denunciantes, esses whistleblowers que eles chamam, para dar um salvo-conduto pro cara. Irmão, o projeto você estava secreto, não existia oficialmente, então pode falar o que você quiser. Eles podem até querer te matar, mas te prender não vai ser. Então ele tá tentando dar uma segurança para os caras que participaram desses projetos para falarem, porque era tão secreto que era ilegal nesse sentido, clandestino, são projetos clandestinos. Agora, a grande briga é que ali eles têm acesso a certas tecnologias de propulsão, de energia, que se fosse do conhecimento público, a gente nunca mais ia precisar pagar conta de luz. Perfeito. Essa que é a raiva que o cara fica, entendeu? A próxima coisa que eu ia perguntar é a quem interessa manter isso escondido, né? Quem tá mantendo escondido é o quê? O Serviço Secreto Americano. São vários serviços, né? Existem 16 agências de inteligência que a gente conhece, deve ter outras que a gente não sabe. Mas, por um lado, você tem aquela questão do impacto na opinião pública ou na visão de mundo, na cosmovisão da sociedade. Por exemplo, não sei se você ouviu falar nisso. Teve um deputado que teve acesso a uma parte desses documentos que estão para ser revelados, e ele é cristão, e ele ficou escandalizado com o que ele viu. Ele reuniu um grupo de pastores de grandes igrejas e falou: vocês têm que preparar a explicação que vocês vão dar para suas ovelhas, para os cristãos aí, senão os caras vão xaropar. Porque o discurso que está vindo é o seguinte: os alienígenas que inventaram essa história de religião só para dominar a humanidade, então Deus não existe Jesus, isso é tudo mentira. E então, como é que o povo recebe isso? Então, se a informação vai por essa linha, tem gente que fala: pô, cara, se é isso, é melhor não revelar não, senão a galera vai entrar em parafuso. Então, por um lado, tem isso. Por outro lado, tem os caras que querem que o povo continue pagando conta de luz e botando gasolina no carro. Porque se você está falando de propulsão ali que é renovável e gratuita, você nunca mais vai precisar gastar dinheiro com combustível. Não só isso, você tendo energia gratuita no mundo, você acabaria com a pobreza até, né? Você vê a situação que está agora em Cuba. Cuba hoje declarou que acabou total o petróleo. Eles estão na escuridão total. Blackout, a galera tá na rua lá pedindo socorro, porque o Trump fez um bloqueio e ele não tem energia para nada, né? Então tá lixo na rua, uma confusão do caramba. Então, resolveria um problema desse. Então tem gente que não quer que seja revelado pelo impacto mental, psicológico, pensando na psicologia social, na ordem social, para o pessoal não ficar escandalizado, sem chão, sem rumo. Por outro lado, há um interesse que certas tecnologias não sejam liberadas para manter o povo dependente do petróleo, de pagar conta de luz e pagar posto de gasolina, né? Então, e tem uma questão também. Muita gente pergunta assim: pô, mas o Trump não tem a credencial top secret, pode liberar tudo? Pode, porém é o seguinte, cada projeto tem lá
um marco top secret e uma lista de pessoas que podem acessar aquele projeto específico. Então não é porque sou presidente, eu tenho top secret que eu posso acessar tudo. Eu posso acessar aqueles projetos top secret que o meu nome está na lista para acessar aquilo. E tem vários deles que não interessa o presidente ficar só 4 anos, eles consideram que o presidente é um cara temporário. Pô, daqui a 4 anos ele vai sair, vai vir outro, então não interessa, esse projeto é de 10 anos, não interessa esse cara saber disso. E nem precisa, talvez. E aí o que acontece? Tem até um cara chamado Timothy Taylor da NASA. Cara, será que existe alguma coisa no Brasil que é assim, transgovernante? Tipo, é além de quem tá no poder? Porque eu não consigo. Sim. É? Mas Sim. tá bom, desculpa, a gente volta nessa depois, continua aí. Sim, vai. porque e o seguinte que aconteceu. Esses caras foram começando, esses funcionários de carreira foram começando a ficar poderosos, ter conhecimento e tecnologias que ninguém tem acesso, os humanos normais não têm acesso. Eles viram que, principalmente quem? A CIA e o DOE, que é o Departamento de Energia, que é o órgão que detém os segredos nucleares. Tá. Que começou lá em 47, Copenhague, etc. Os caras foram ficando poderosos. E hoje tem, por exemplo, outro pacote de documentos que é lei atômica. Se tu carimba como lei atômica, uma lei lá de 46, ninguém mete a mão. Some, Já é a gaveta dentro da gaveta. Tá bom. Então os caras começaram a ficar poderosos, começaram a absorver conhecimento, ter acesso a tecnologias que ninguém tem acesso, que a gente nem sabe quais são. E aí eles criaram uma casta e falaram assim, porra, só que a gente é governo ainda. A gente tá sujeito ao Congresso, sujeito à lei de acesso à informação. Como é que a gente se livra disso? E aí veio, na época do Eisenhower, o presidente, o complexo industrial militar. Foram se criando empresas, corporações privadas, que é como se fizesse parte do governo e que você pega esse material, documentos, a nave, os seres, tudo e joga na mão desses entes privados. Por que foi propício na época do Eisenhower? Tem alguma particularidade? Tem. É? Contexto de Segunda Guerra Mundial, né? E aí tem aquela lenda de que o Eisenhower foi o cara que foi visitado pelos alienígenas e eles propuseram pra ele uma aliança. A gente Sabia que tinha essa lenda, não? a gente dá tecnologia pra vocês e em troca de vocês liberarem a gente fazer experimentos com as pessoas. Né? Então, foi no Eisenhower, né? Calma aí. Nessa época, então, a gente tava vivendo um mundo bipolar, Estados Unidos poderoso pra caralho, né? Porque é a ordem mundial pós-Segunda Guerra, né? Que Tá, os Estados Unidos vitorioso. Porque toda hora, porque os Estados Unidos é protagonista nessa porra de Alien, porque eles correm atrás de buscar. Se teve aqui um negócio em Varginha, tem a história de que eles vieram buscar. É por isso que eles são protagonista nessa história? Ao meu ver, o que acontece? Quando eles começam a testar, quando que eles viram protagonistas e chamam a atenção pra mim dos fenômenos dos seres? Quando começam a testar bomba atômica. Ah, você Acendeu tinha uma luzinha falado vermelha. isso. É por causa do fluxo de energia, o que acontece quando E aí, cara, aí tem várias hipóteses que a gente pode colocar. Pô, os seres são benevolentes, e aí, pra mim não é isso, tá? Pra mim Mas também muita não. gente fala assim, os seres são benevolentes e não querem que a gente se destrua, então como eles são muito bonzinhos, eles vêm pra intervir. Mas se a gente lembrar... Essa é a versão Tinkerbell da mas na mesma época, eles acionavam, desativavam os mísseis nucleares americanos e iam na União Soviética e ativavam. Então eles queriam causar, na verdade, era uma guerra, eles queriam destruir isso aqui. É que o pessoal só viam lá, não, eles eram bonzinhos, foram até desativar os mísseis, aí não lembram que ativaram na União Soviética. Não, e tem outra coisa, né, Rony, que as armas nucleares conseguiam derrubar as aeronaves, então Sim. eles tinham interesse de desativar as armas porque sabia que era um problema pra eles, Sim. né? Há testes do programa Blue Triple Gill, se eu não me engano o nome é esse, em que eles jogavam a bomba nuclear e ela explode a tantos de altitude no ar. Aí gera um pulso E aí eletromagnético. gera um pulso eletromagnético que tava caindo nave nessa época por conta disso. E aí os seres devem ter falado assim, pô, peraí, tá mexendo com a gente. E outra, quem são os poderosos que a gente vai dialogar? Esses caras. E aí que começa a interação, não só com os Estados Unidos, mas também com a União Soviética. A Academia da União Soviética de Ciências pesquisou esses caras muito. E aí os denunciantes falam que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, agora a Rússia, né, tem as naves e os seres. E aí ocorre essa corrida, essa guerra fria pra ver quem consegue descobrir primeiro como é que funciona a tecnologia. Esse é um dos motivos da revelação que tá acontecendo agora. Pode ser, umas hipóteses. Né? E por que vocês acham que eles permitem que... Eles sabem que a gente tá estudando a tecnologia deles, né? Por que vocês acham que eles permitem isso? Eles não podem vir aqui só tomar essa porra?
Então, ó, a gente. O GPS, eu vou dar um exemplo. O GPS ele foi criado em 1969 pela Marinha Americana. Ele chegou no Brasil só no ano 2000, mas só para transporte de carga de alto valor, e começou a ser usado no Brasil em 2010 para galera dirigir. Só que você estava em Osasco, ele falava que você estava em Niterói, que é uma precisão horrorosa, né? Ou seja, eles tinham uma tecnologia muito boa, liberavam só o pangaré do negócio ali, a xepa. Eu acho que quando eles liberam algumas coisas e deixam as pessoas saberem alguma coisa, é só a pontinha do iceberg. Tô entendendo. Entendeu? O bom eles não mandam, não. Tipo os Estados Unidos na época do Juscelino Kubitschek, que eles mandaram o carro pro Brasil, mandaram só os carros mais podres lá que ninguém queria mais, entendeu? Eles deixam sair só a informaçãozinha que não vai dar aos seres humanos uma vantagem que possa trazer perigo para eles mesmos, né? E tem uma coisa também, que o que acontece também quando começa os testes atômicos, os seres começam a pousar naves intactas. Os denunciantes chamam de site de doação. O pessoal acha que é só nave acidentada, que caiu e etc. Não, tem naves pousadas intactas que foram deixadas para os Estados Unidos pegarem e recolherem. Agora, por que isso? Para mim é isso aí. É como se fosse um cavalo de Troia. Vamos primeiro estabelecer, colocar a bandeirinha, ó, tem alguém mais poderoso que vocês, então não brinca com a gente não. E toma uma tecnologia que talvez vocês vão ficar aí 70 anos e nunca vão conseguir desvendar. E vocês vão ficar se enrolando e numa guerra. Com quem? Com a União Soviética, porque eles vão ficar desesperados porque a União Soviética está tentando mesmo, ao mesmo tempo. E aí começa a ser essa Guerra Fria. E outra hipótese, que é a do acordo, né, ok, eu vou pousar aqui porque eu fiz um acordo com você, para te dar tecnologia, para você manter-se como superpotência, e eu vou te tirar uma coisa, obviamente, em troca nesse acordo, que a gente não sabe o que é. Que pode ser uma coisa muito bizarra, e esse seria um dos motivos, talvez, desse segredo, né? O governo não assumir que assumiu um acordo na época de Eisenhower, de que em troca de tecnologia e se manter no poder, ele cedeu uma coisa, às vezes até humanos, a humanidade, né? Em troca daquilo, né? Você pode abduzir pessoas e sequestrar pessoas que a gente vai fingir que não sabe Mutilar nada, animais, mutilação de animais. Aí o governo, não fiquei sabendo, não sei o que é porque eles fizeram um combinado, né? Entendeu? E aí, então, tá, é porque essas tecnologias, vamos dizer que a gente... É que assim, os caras às vezes subestimam nós também. A gente faz uns troços legal. Faz. Né? A gente faz uns troços legal. Tem coisa que atrapalha. Tem coisa que atrapalha. Você já ouviu falar das máquinas orgânicas? Que os caras... Não é uma máquina tão complexa que derrubava os OVNIs, pô. Aí os caras ficavam chateados, entendeu? Coisa relativamente simples. Então, derrubava os OVNIs. Os OVNIs, dava interferência no sistema de propulsão dele lá. O pessoal tem essa visão de que, pô, esses seres são seres que estão há 1 trilhão de anos avançados. Pode não ser. Pode ser algo que está já 100 anos, 200, ou pode ser seres que vivem aqui, estão em algum lugar daqui, que evoluíram um pouquinho mais que a gente só, e que estão sujeitos ainda a falhas, né? Porque se você é uma bomba atômica, tem uma descarga eletromagnética e derruba, não é algo tão avançado assim. Os caras falam tem aquela trilogia do Problema dos Três Corpos, né? A segunda, o primeiro livro é o Problema dos Três Corpos, o segundo é a Floresta Sombria, ou Floresta Escura, o terceiro é o Fim da Morte. A ideia da Floresta Sombria é o seguinte, que existem vários seres no universo lá, alienígenas e tal, só que ninguém fica querendo aparecer muito, que se aparece alguém vai, opa, o que tem aí? Vai lá ver, né? Então é como se eles comparam com a ideia da Ilha Sentinela do Norte, que é uma ilha que tem perto ali da Índia, e é uma ilha em que o povo nativo não teve contato com a humanidade, então eles não sabem nem que existe a humanidade. Então a galera protege aquilo ali, tipo, ninguém interfere lá para não estragar a cultura dos caras. Só que é como se fossem os alienígenas com relação ao planeta Terra, né? Deixa eles lá, não vamos ficar interferindo não. Só que aí, vamos supor que a galera tá protegendo a ilha e de repente a galera da Ilha Sentinela do Norte, os índios, explodem uma bomba atômica. Aí você fala, pô, peraí, com isso aqui a galera pode não só destruir o meu planeta todo, mas me atrapalhar também. Aí você começa a ir lá e falar, peraí, vou ter que interferir na parada. Eu tava até na boa política da boa vizinhança, deixar eles quietinhos, mas agora eu vou ter que interferir porque tá oferecendo um problema pra mim também. E esses caras, e assim, eles... Se for uma coisa parecida com isso que você tá falando, a gente então tá falando a gente tá habitando mais ou menos o mesmo espaço, em alguma medida, né? Mas esse estar no mesmo espaço é estranho pra gente, porque quando a gente olha, a gente não vê, né? Então, não é em Marte que esses caras estão, não é na Lua. Pode ser também. Mas a gente também não tá vendo. Não, tá, pô.
Você nunca viu a pirâmide de Marte, não? Lá, ó. Calma aí, cara. Sidônia, o rosto de Marte. Nunca viu, não? Ah, isso aí é umas montanhazinhas e a Não, sombrinha, tem umas paradas cara. estranhas lá, meu irmão. Tem umas paradas estranhas. Tem Tem uns umas paradas negócios. Você estranhas. já viu esse negócio de Sim, Marte? sim. Não é estranho? É. Você que é um homem da ciência. Pode ser que seja uma civilização. O pessoal fala que antigamente Marte era habitado, tinha atmosfera, né? Marte talvez tinha uma civilização lá, e aí talvez teve um cataclisma lá e os caras estão no subterrâneo. É. Vamos supor. Que é o que os bunkers que os poderosos estão fazendo aqui na Terra, né? O medo é que a Terra vire um Marte daqui a pouco, né? É, cara. Vai virar um pouco no apocalipse, mas depois volta. É que nem uma parte desses seres, esses fenômenos saem muito dos oceanos, né? É. Eles saem dos oceanos para ir perturbar os caças, as navios nucleares. E aí um deputado, Tim Burchett, que é um desses caras que está nessa revelação de segredo, já falou que tem 6 bases que eles já mapearam. Tem 6 bases. Caralho, vocês vão muito rápido, maluco. Calma aí. Ficou tonto aí, mano? De repente Bebe tem 6 aguinha. bases de Essa coisas que esse saem troço do que você tá tomando aí, oceano ó. pra derrubar avião, mano. De Você repente. toma os troços e depois Não. bota a culpa no Rony. É Não, pô, maldade. eu tava ainda pensando, como é que pode os caras estar no subterrâneo de Marte? Na Terra é impossível, porque o planeta é rochoso, não dá pra gente ter. Não dá pra, Impossível nada, pô. Que isso? não dá pra gente ter. Não dá pra gente ter uma civilização. Dá, pô. Do- Não dá pra da ter profundidade 600 segura. trilhões de pessoas, mano. Dá, pô, lógico que dá. Né? O espaço é muito mais monitorado e estudado do que o oceano, o fundo do oceano. Né? Não, eu tô falando na Terra. Na Sim, na Terra, Terra, na as Terra. bases preparadas para a Terceira Guerra Mundial ficam embaixo de cadeias rochosas, montanhosas. Se a gente Segura for legal. entrar- é verdade, se a gente não estiver pensando em 8 bilhões de pessoas, né? Na verdade. Rocky Mountains, lá nas montanhas rochosas, as bases são tudo, tem várias ali. Você pode jogar alguns quilotões de bomba atômica ali que ela suporta legal. Quem alertou a humanidade sobre isso foi o Werner von Braun, que era major da SS, que era a tropa de elite do Hitler. Aí na Segunda Guerra Mundial ele foi para os Estados Unidos, ele recebeu ali um salvo-conduto, ó. A gente ia mandar você para pena de morte, mas tem uma outra opção, você vem trabalhar pra gente, que afinal você é um gênio da aviação aí, dos foguetes, você nos ajuda a fazer o nosso projeto espacial? Ah, tudo bem, aceito, eu não tô afim de morrer hoje não. Aí ele vai trabalhar, ajuda a criar a NASA, e esse cara no leito de morte, segundo a assessora dele, que é a Carol Rosin, quando ele trabalhava na Fairchild Industries, que era uma empresa aeroespacial, ele falou, ó, a elite global tá criando vários bichos papões para justificar um governo global. Primeiro eles vão criar o inimigo, que é a União Soviética, depois os países muçulmanos, o terrorismo islâmico, depois meteoros, depois invasão alienígena, e a invasão alienígena vai ser a última cartada para um governo global. Quem hoje alerta contra isso é o Stephen Greer, que é esse cara que é um dos líderes desse Disclosure Project. E aí vem o porquê que estão revelando. Não começou a revelar agora, como eu falei, começou em 2017. Mas por que começou em 2017? Essa que é a pergunta que tem que fazer. Não é porque tá revelando agora. É por que começou? Será que esses caras ficaram bonzinhos? O governo acordou em 2017 e falou assim, pô, acho que tá na hora de revelar, né? Não é isso. Alguma coisa tá forçando esses caras a tomar uma atitude. Então, e os denunciantes estão falando o quê? Está para acontecer alguma coisa. Ah, o que é? Ah, só o presidente pode falar. O presidente é que tem responsabilidade para isso. Agora, o que é? Será que é uma coisa que vai acontecer realmente ou uma coisa que eles vão encenar? Esse assunto é bom, hein? Que eles vão encenar, que já tá no plano para acontecer, para poder fazer um controle populacional ou algo desse tipo, né? E aí fica essa discussão. Esse seria o motivo dos poderosos estar fazendo bunkers. Ou tá querendo ir para a Lua. Porque eles sabem que vai acontecer algo catastrófico. Seja uma terceira guerra mundial ou uma inversão do polo magnético gerando um cataclisma, ou um ataque alienígena, ou uma erupção vulcânica que vai escurecer a atmosfera e vai fazer o mundo virar uma nova era glacial. Então, esses caras estão se preparando para algo que eles sabem de algo. E, curiosamente, essa galera que lida com a ufologia, os que estão no mais alto escalão, eles sabem disso, eles estão alertando sobre isso, só que eles não podem falar exatamente o que é, porque eles sabem que se eles falarem, eles serão assassinados. Então, Louis Elizondo, que era o chefe da Arrow, que era lá do Pentágono, que pesquisava isso, ele falou, inclusive ele fez uma casinha na montanha lá, onde é que é mesmo, Rony? Lá no Wyoming, lá perto da Devil Tower, onde tem contatos de de terceiro grau, tem aquele como se fosse um vulcão cortado no topo, assim, aquela torre, né? Então, ele você mora vê que ali, os caras já sabem, eles já sabem os lugares que vão ficar preservados. Ainda tem isso.
Que a galera fala, ó, os únicos É no lugares... meio do nada. Por que ele tá lá no meio do nada, né? No meio do nada, o cara que sabe coisa pra caramba tá lá. Aí você vê os caras fazendo bunker em Maui, né? O Mark Zuckerberg, o Peter Thiel e o Sam Altman da OpenAI, do ChatGPT, cheio de bunker lá na Nova Zelândia. Agora o Peter Thiel tá comprando umas propriedades na Argentina também, apesar de que a Argentina foi o primeiro lugar que começou esse negócio de hantavírus aí, que tá estranho pra caramba. Então, Será que Brasília vai sobreviver? Não sei, cara. Rolou uma lenda, Tem a né? lenda dessa que mudaram pra lá porque quando tiver inundação, né? Só a Brasília embaixada tá no alto, americana Planalto, né? tinha 9 andares, né? Num bunker, né? Aí depois eles falaram que era mentira. Você viu essa história? Então, se for verdade é porque ali é um lugar protegido, né? Aí você tem o Robert Bigelow, que é um bilionário também, que tinha uma empresa aeroespacial. Ele fala isso, tá chegando uma parada aí, a gente vai voltar pra Idade da Pedra e só pra quem sobrar. Mais quem que fala sobre esse negócio? O Blink-182 lá fala também? Esses caras lá? Tom DeLonge também, né? Tom DeLonge? Sim. Então, aí você vai montando o quebra-cabeça, aí você pega o Elon Musk falando que já houve várias eras glaciais, a gente está voltando para uma era glacial, então a gente tem que se preparar. Ele fala, já teve 2 guerras mundiais, provavelmente vai ter a terceira. Então, você pega o Elon Musk e esses caras, você vê que todos eles estão falando que está vindo alguma coisa estranha. E aí, enquanto isso, os caras estão criando bunkers e montando casas isoladas no meio do nada. Então, a gente vai vendo que tem algo que vai acontecer. É uma invasão alienígena, é uma invasão alienígena falsa, é um cataclisma devido ao núcleo da Terra ter parado de girar. Aqui na América do Sul, a gente tem a anomalia magnética do Atlântico Sul, que é um negócio estranho pra caramba. Tô por fora dessa. Eu tenho um buraco magnético em cima, exatamente aqui em cima no Brasil, principalmente no sul, sudeste, em que entra muito mais radiação aqui porque está tendo uma movimentação da estrutura eletromagnética do planeta Terra. Então eles acham, aí tem um livro dos anos 50 que é do Charles Hapgood, que ele fala sobre movimentações bruscas da crosta terrestre que acontecem quando tem essas inversões magnéticas. E o Einstein escreveu o prefácio do livro. Você olha o livro e você fala, isso aqui é xaropagem, né? Mas o Einstein escreveu, você já fica meio preocupado. Então ele diz que já houve 6 eventos de extinção em massa no planeta Terra, está vindo o 7º, e é por causa disso. Dessas mudanças repentinas da crosta, que a crosta dá uma virada por causa dessa questão magnética, porque eles dizem que as geleiras são muito pesadas, e aí quando você tem um aquecimento global que é de tempo em tempo, a geleira derrete e esse peso faz a crosta virar. Sem falar que a disrupção das correntes do Atlântico Norte e Sul, chama de AMOC, né? E o que acontece? O planeta começa a esquentar, derrete a geleira derretendo joga água mais gelada e água doce no mar, e isso faz com que toda a corrente marítima mude e esfria muito o hemisfério norte. Eu falava isso em 2023, a galera falava que era mentira, hoje está saindo na mídia mainstream, né? Eles falando da disrupção dessas correntes. Então parece que essa elite sabe de algo que está chegando e eles estão se preparando já para isso, né? Então, essa é uma das partes mais interessantes, porque você começa a descobrir a resposta para aquela pergunta. O que os bilionários sabem para estar construindo tanto bunker? E agora a IA tá vindo ao mesmo tempo, né? Aliens, IA, tudo junto ao mesmo tempo, e eu acho que talvez eu acho que a IA tem um papel importante também na revelação, porque o Elon Musk acha que daqui a 2 anos no máximo, ou até mesmo esse ano, você vai ter a inteligência artificial geral, que é aquela super poderosa, que é mais poderosa que qualquer humano, e que sabe tudo dos segredos do universo. Basicamente isso.